Pois eu vi ontem na televisão uma cena que traduz bem e diz bem do nosso jeito de ser hoje. Um rapaz, até tem antecedentes dele, roubou o celular de uma senhora. E um outro homem, conseguiu segurar ele. Derrubou ele no chão, deitou ele no chão, e um monte de pessoas estavam ao redor ali e ficaram segurando enquanto chegava a polícia para prender o ladrão. Pois, antes de chegar a polícia, os amigos do ladrão, em 3 ou 4, bateram no... Estava ali segurando o ladrão enquanto a polícia chegava. Então, um cidadão que estava defendendo uma pessoa, que teve o seu celular roubado, prendeu o ladrão, segurou, pegou o ladrão, estava segurando ele, chegam outros 3 e começam a bater nele, e toda aquela multidão que tem ao redor fingiu que não tinha nada a ver com a história. Eu fiquei abismado de ver aquilo. Como é que pode eles verem uma pessoa que estava fazendo um trabalho assim, ele estava tendo uma ação que nós todos deveríamos ter, que era impedir um roubo, segurar o ladrão, vem a polícia, aquela coisa toda, e chegam outros 3 bandidos, ladrões, e batem no cara e ninguém faz nada. Ele saiu desmaiado, de tanto apanhar, carregado pelo SAMU. Isto é o que nós somos hoje. Vivemos em pânico, em medo, ninguém toma atitude nenhuma, vê roubos, assaltos e vira para o outro lado, como se nada fosse com ele. Olha, a coisa está complicada, está muito difícil. Se for assaltado na rua, qualquer hora, qualquer lugar, e alguém perceber, não espere ajuda, você pode gritar que ninguém vai lhe ajudar, não. Todo mundo tem medo. Nós temos que parar com isso, temos que acabar, encontrar uma maneira de terminar com isso, e nós, que somos a grande maioria das pessoas de bem, combatermos esse tipo de bandido, combatermos essa gente. Mas aí tem o problema da arma, etc e tal. Vocês imaginam, com a população desarmada, bandido que está armado, nós temos tantos assassinatos. Imagine se todos nós estivéssemos com a capacidade, o poder e a autorização para portarmos armas. Isso aqui viraria Tombstone do tempo do Wyatt Earp, no Velho Oeste. Mas alguma coisa precisa ser feita. Os governos municipais, estadual, federal, têm que tomar uma atitude. Não é possível que nós continuemos desse jeito. Isto é claro, cristalino. Domingo, no jogo do Grêmio, lá na Arena, por volta de 3 da tarde, já era impossível fazer ligações, receber ligações, ou fazer qualquer outra coisa. Internet, então, no celular, esqueçam. Não tinha a menor condição. É assim no Beira-Rio, era assim no Olímpico. Mas então, eu fico pensando, mas será que não seria interessante a gente privatizar a telefonia celular? Sim. Tá. Ela já foi privatizada em 1997. Mas até agora não encontraram uma maneira de conseguir oferecer um serviço que é um direito do cidadão em lugares onde tem aglomerações de pessoas? Eu participo de algumas feiras, por exemplo, em São Paulo, na feira hospitalar, onde dá milhares de pessoas lá. E a gente usufrui do serviço de telefonia sem problemas. Por que não se pode usufruir aqui em Porto Alegre, por exemplo, num dia de jogo no estádio? E não precisa ter 46 mil, não. Se tiver 18, 20 mil pessoas, já não se tem telefonia nenhuma. Se tiver 12 mil, também não. Ou seja, a falta de respeito das operadoras de celular é ampla, total e irrestrita. E no pior é que não adianta querer privatizar, elas já foram privatizadas. Sem nenhuma exigência, pelo jeito. Não há nenhuma obrigação delas de oferecer serviços. Tanto é que Santa Teresa foi ter telefonia celular faz pouco tempo. Ficou 15 anos sem saber o que é telefone celular. Mas, enfim, essa é a realidade que nós temos. Uma pena que nós não podemos mais privatizar, porque elas já foram privatizadas. Vocês já ouviram falar em ação de descumprimento de preceito fundamental? Isso é uma figura jurídica, eu sinceramente nunca tinha ouvido falar, mas é uma figura jurídica que está sendo, amanhã, vai estar lá no STF para ser julgada.
Muitos não lembram, mas lá em 1994, quando entrou o Plano Real, ele entrou em vigor em julho de 1994, uma lei determinou que as correções das coisas deveriam ser feitas pela URV, a Unidade de Referência de Valor, a URV. Pois 2 meses, julho, agosto, por aí, foi feita a correção pela URV. Aí o Conselho das Empresas Financeiras, como é que chama aquilo? Eu sei lá, uma associação das empresas financeiras, entrou na justiça naquela época contra isso, alegando que não poderia ser feito desta forma. Aí está alegando isto, descumprimento de preceito fundamental, pois essa ação vai significar, se eles vencerem, algo em torno de 30 bilhões de reais. É uma conta que nós vamos pagar se por acaso o STF der ganho de causa aos entes financeiros que entraram com essa ação. Ação de descumprimento de preceito fundamental. Eles arrumam cada maneira de tomar o nosso dinheiro, né? Olha só, a ação que eles inventaram. Deve estar previsto em alguma lei isso aí, sei lá, na Constituição, não sei aonde. Eu nunca tinha ouvido falar, sério mesmo. Mas agora nós não só vamos ouvir falar, como provavelmente nós vamos pagar a conta. Outra coisa que eu estou de saco cheio de ouvir falar agora é aparelhamento. Aparelhou o Estado, aparelhou o município, aparelhou o governo federal, não sei o quê. Mas que aparelhou? Quem não aparelha? Você sabe a história do é dando que se recebe, São Francisco, aquela coisa toda, que um partido acusa o outro? São tudo farinha do mesmo saco. Nenhum partido governa se não houver o toma lá da cá. Graças a 32 partidos que nós temos. Graças à Constituição vagabunda, chinelona, olha, um lixo que foi feito em 1988. Graças a essa Constituição é que os prefeitos, governadores e o governo federal têm que aparelhar. O que é aparelhar na conta deles? É botar gente nos cargos de confiança dos partidos que estão aliados. Aqui em Bento, como é que está funcionando aqui? PMDB e PP ganharam a prefeitura. Só que o PPS, que era aliado lá do PT na outra legislatura, é aliado deles agora. O PDT, idem. O PT, vamos dizer, o PT é oposição agora. Meia oposição. É uma posição light, digamos assim. Ao menos um vereador. O resto é light. É assim que funciona. Então, que porcaria de aparelhamento é esse que alguns partidos falam? O Aécio Neves cansou de dizer no aparelhamento do Estado. Mas o que ele fez em Minas Gerais quando ele era governador? Aparelhou. O que faz o Alckmin em São Paulo? Aparelhou. O que fez o Tarso em Porto Alegre? Aparelhou. O Sartori vai aparelhar. O Pazinho aparelhou. O Lunelli aparelhou. Quer dizer, vamos parar de falar por bobagem, por favor? Respeitem a inteligência das pessoas, apesar de nós sabermos que tem pessoas com um cérebrozinho de ervilha que não entendem essas coisas. Mas faz parte dessa política chinelona que nós temos. O meu partido não tem nenhum problema. Os meus corruptos não têm problema nenhum. O problema são os corruptos dos outros partidos. São os seletivos. É aqueles que, do partido deles, pode tudo. Os outros partidos, cadeia, tem que prender, não sei o quê. Os processos têm que ser julgados. Os deles podem ficar nas gavetas até prescreverem. Qualquer semelhança que está acontecendo no país há 12 anos é mera coincidência. Eu estava lendo no jornal agora de manhã também as necessidades do Grêmio e do Internacional para classificar para a Libertadores da América. Título até pode. Exemplo, o Grêmio pode ser campeão do brasileiro. Sim, claro. Ele tem que ganhar os 5 jogos e torcer para que o Cruzeiro e o São Paulo não ganhem os seus 5 jogos. Que o Cruzeiro perca pelo menos 4. Não dá. Tem que ser o Cruzeiro perca os 5 jogos, inclusive 1 para o Grêmio, e o São Paulo perca 4 jogos. Ou seja, campeão não tem como. O Internacional precisaria mais do que isso até. Só que para ganhar a Libertadores agora, estão falando que o Grêmio tem que ganhar 8 pontos e o Internacional 9. Ou seja, o Internacional tem 3 jogos no Beira-Rio. Pode fazer os 9 pontos e classificar para a Libertadores. O Grêmio precisaria 8. Ele tem que ganhar as 2 em casa, sendo que o meu Cruzeiro, né? E pelo menos
ganhar outra fora de casa. O Criciúma, agora no sábado, quem sabe. Depois joga com o Corinthians fora e o Flamengo. O Flamengo é em casa, mas o Corinthians e o Bahia é fora de casa. Dá? Acho que o caminho é mais fácil para o Internacional. De repente, todos aqueles que brigaram, tiravam um sarrinho por cada... Estão disputando vaga, vai sobrar para o Internacional, é isto. Disputar a vaga, como está sobrando para o Grêmio, tem que disputar a vaga. Que é muito importante, sim, pode crer. Disputar a Libertadores no ano que vem, só três jogos em casa, mais 3 fora, isso aí dá um bom dinheiro. Não fica dependendo da renda de jogos contra o Ijuí, contra o Deus me livre, contra os amigos da bola, etc. Tal. No Campeonato Gaúcho, no Ruralito. A Libertadores é muito importante para todos, ambos, Grêmio e Internacional. Vamos torcer para que os dois cheguem lá e quem sabe nós tenhamos um confronto de Libertadores entre Grêmio e Internacional. Seria a glória. Muito obrigado pela sua atenção, telespectador. Eu volto amanhã.